Joia, começou. Pessoal, então vamos lá. Ontem eu brinquei com vocês, né? Falei que eu coloquei isso aí a título de ilustração, para a gente pensar, né, em quantos líderes nós temos, né? Quantas pessoas que realmente conseguiram, né, dentro daquilo que eram os seus objetivos, os seus ideais, né? Lutar por esses ideais, e a maioria aí arrastou multidões, né, de seguidores. Então, vamos entender bem essas questões, como elas funcionam, e o que você aí, né, do outro lado, enquanto uma pessoa, né, entre aspas, todos nós, né, chamados de pessoas comuns, né, o que a gente precisa aprender para saber liderar, né, de forma eficiente e eficaz, tá? Então, a princípio, eu treino vocês para que vocês consigam liderar bem uma equipe de trabalho, tá? Mas, como eu falei com vocês ontem, no finalzinho da aula, a teoria em si, as concepções, né, aquilo que você precisa entender como sendo a forma mais funcional, né, de fazer a coisa acontecer, vamos colocar assim, é a mesma, tá? O que, como eu falei com vocês, o que muda é o tamanho da causa, né, o número de liderados, mas o entendimento do líder de como deve ser o processo se dá da mesma forma, tá? Se vocês me perguntarem assim, Luciana, mas eu vou sair da sua disciplina, né? Depois que eu estudar, interiorizar, entender todas essas questões relativas à liderança, eu posso sair arrastando, eu vou conseguir arrastar uma multidão. Não é tão simples assim, porque a gente vai perceber que, inclusive, depende de algumas variáveis bem importantes, tipo vontade. Quer ocupar este cargo de liderança? Quer, né, lutar por uma causa? Quer levantar uma bandeira e arrastar uma multidão? Né? Agora, tem realmente vontade de fazer isso? Tá? Vocês podem perceber que a maior parte das pessoas opta por ser liderado ao invés de ser líder. Não é porque elas não têm competência e capacidade para tal, tá? Quando vocês estiverem inseridos dentro do mercado de trabalho, vocês vão ver, inclusive, que existem determinados planos de carreira, né? O mais comum é um plano de carreira que se chama plano de carreira em Y, é só vocês pensarem no Y, né? Então, a partir de determinado ponto, há ali uma bifurcação, tá? E dois caminhos, um caminho técnico e um caminho gerencial. Por quê? Porque tem muita gente que opta pela carreira técnica, tá? Não quer ser gerente de ninguém, né? Às vezes tem pessoas que falam assim, eu não gosto de gente, né? Já escutaram alguém falar isso, tá? Então, na verdade, tem gente que adora gente e tem gente que não gosta de gente. Então, gente, a questão é, enquanto administradores que vocês serão, vocês buscaram, né, uma profissão em que, efetivamente, independente da área que vocês atuem, vocês vão lidar com muita gente, tá? Não tem jeito. Então, aqui eu treino vocês para conseguirem lidar melhor com as pessoas e administrar melhor os grupos de trabalho que vocês terão aí como equipes de liderados, vamos colocar assim, tá? E, na verdade, tem essa questão da vontade, tem uma série de outras questões que nós vamos discutir aqui, muito importantes, tá? Que vão facilitar a vida de vocês. E não existe modelo de liderança, tá? Então, ainda respondendo aquela pergunta, Luciana, saindo daqui da sua disciplina, eu vou conseguir, eu vou arrastar uma multidão de pessoas se eu quiser? Se você quiser, sim. A técnica você sabe. O que você precisa, né? Tudo que você precisa em termos de instrumental para fazer a coisa acontecer, sim, tá? A questão é que não existe um modo exato de fazer, tá? À medida que as aulas forem transcorrendo, vocês vão entender muito bem o que eu estou falando. Não existe um modelinho, né? Faz isso desse jeito, dessa forma, não é como se fosse uma fórmula matemática, tá? Então, que você vai liderar bem de qualquer jeito. Não, tem variáveis que interferem. E uma delas é a principal base, que é a própria pessoa que lidera, tá? Então, por aí, se a gente já lembra que cada um é um na sua individualidade, cada ser é um ser único, né? Então, como é que vai haver um modelo de liderança
dado que a base, né, uma das bases, mas uma das principais bases da liderança é a própria pessoa que lidera, tá? Então, só para dar uma dica para vocês, né, de que no final das contas, eu tenho a impressão que vocês vão ver assim um grande modelão, né? Você vai pensar, Luciano, mas no final das contas tem assim, né, um grande modelão. Tem porque as concepções, né, te levam para um determinado caminho, uma forma de agir. Mas daí a cada um, né? Daí a ser um modelo único, não. Cada um faz o seu modo de fazer. Daquela receita de bolo, tá? Fazendo uma analogia aqui. Beleza, pessoal? Então vamos lá, vamos começar a entender isso aqui. Por favor, fiquem à vontade. O áudio tá beleza, gente? Qualquer coisa me fala aqui. Por favor, fiquem à vontade para abrir o áudio, me interromper, fazer perguntas pelo chat se quiserem, mas não fiquem com dúvidas, tá bom? Vão tirando as dúvidas aqui, porque talvez seja um dos tópicos. Obrigada, Roberto. Talvez seja um dos tópicos mais importantes para vocês, tá? Todos são muito, vocês vão ver que no todo eu falo assim, nossa, mas tudo é importante, né? Como essas questões comportamentais precisam realmente ser trabalhadas, pensadas, desenvolvidas, né, em termos de habilidades sociocomportamentais. Mas, né, liderança é aquilo que no qual se insere todos os demais fatores, né? Então, o líder precisa desenvolver sua equipe, um líder precisa saber perceber, um líder precisa saber motivar, um líder precisa saber administrar conflito, saber negociar, tá? Então, quer dizer, as outras variáveis, né, são variáveis agregadas à liderança. Beleza, gente? Obrigada, Márcio, Thiago. Então, vamos lá. Olha só. Liderança é uma forma de poder e poder é uma forma de controle, tá? Então, nós vamos entender estas duas frases, essas duas afirmações, por meio de dois estudos em separado, tá? Que são complementares. Eles não são contraditórios ou contrários, e sim complementares. Eles se complementam, tá? A primeira parte que nós vamos discutir tem base, gente, na ciência política. Por quê? Porque os primeiros estudos de liderança, né, foram estudos muito focados no que existia na época. A ciência política era muito antiga, muito mais antiga do que a psicologia social, tá? Na verdade, as teorias relativas à psicologia social sobre liderança são teorias pós-revolução industrial, tá? Então, se a gente pensar ali, 1900, né, 1900, aí vem a primeira Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, aí entram ali dentro da teoria administrativa, lembra que vocês estudaram em FUAD, Fundamento de Administração? Acho que o nome mudou, né? Mas aquela disciplina que vocês estudam a evolução histórica do pensamento administrativo, né? Vocês têm lá o quê? Escola de Relações, vocês têm lá primeiro administração científica, é assim, tá? Teoria clássica, administração científica, depois vem o quê? Escola de Relações Humanas e escola comportamental, tá? Então, ali na escola onde que é a escola de relações humanas? Então, as primeiras pesquisas dentro das grandes indústrias, né, que estavam em crescimento na época da primeira Revolução Industrial, né, onde os centros realmente, os centros urbanos cresceram muito, tinha muita demanda por emprego, assim, muito pouca vaga em aberto, né, um comércio crescente, enfim, né, o que a gente tinha ali? Um momento onde as empresas cresceram e não sabiam se estruturar, tá? Então, foi um momento onde, né, começaram aqueles primeiros problemas com pessoas, né, porque tinha um grande número de pessoas trabalhando, principalmente no chão de fábrica, né? Surgiu a pessoa do intermediário entre o dono e o liderado, que era a figura do chefe, ele começou com o capataz, depois, né, o nome mudou para supervisor, depois outros níveis hierárquicos foram sendo criados, então apareceu a figura do gerente, do chefe de departamento, do diretor, do superintendente, por aí afora, tá? Então, na verdade, é nesse momento que surge a figura do gerente, ali o nome não era líder, né? Como intermediário entre o dono da empresa e os liderados, né? E uma grande gama de liderados a serem administrados sem
leis trabalhistas, né, gente, em condições miseráveis de trabalho, vocês estudaram isso tudo, só fazendo uma contextualização para vocês entenderem onde surge a psicologia social nessa história, né, como uma estudiosa das pessoas dentro das organizações. Tudo começa com Elton Maia, lembram da experiência de Hawthorne, tá? Então, na verdade, ali começam a ser, né, estudadas pessoas, grupos de pessoas e liderança. Final de 1920, início de 1930, tá? Então, na verdade, pessoal, a psicologia social, ela tem uma enorme contribuição para os estudos relativos à liderança, tá? A ciência política, ela tem uma contribuição menor, mas não menos importante, tá? Porque são os precursores dos estudos relativos à liderança. Mas são muito, muito anteriores aos estudos da psicologia social. E o que se estudou na época, tá? Na ciência política? Os cientistas políticos estudaram o quê? O que existia para ser estudado, que era, né, um tipo de hierarquia que existia na época. Então, não existiam, né, grandes indústrias, como na época da Revolução Industrial, né, pós-Revolução Industrial, não. Né? O que existia na época? Né? Existia uma estrutura militar, existia uma estrutura eclesiástica, e existia uma estrutura de Estado, e muitas vezes monárquica, né, vinculada a uma monarquia. Então, na verdade, vamos nos apegar primeiro às concepções da ciência política, tá? Que estudou, teve uma grande contribuição para o entendimento da liderança, tá? E depois em psicologia social, num segundo momento da nossa história, né? Entrando dentro das corporações, das grandes organizações, né? Principalmente ali nos primórdios, nas indústrias em crescimento, tá? Buscando entender esta relação líder-liderado para melhorar esse tipo de relação, tá? Então, na verdade, nós temos dois momentos históricos diferenciados, tá? Onde a gente tem uma contribuição da ciência política anterior a uma contribuição da psicologia social, tá? Então, são duas questões ali, duas concepções, dois estudos que se complementam, tá? Então, entendido isso, né, feita essa contextualização, a ciência política, né, os cientistas políticos pensem no seguinte, né, pensem ali, pensem numa estrutura monárquica, né, pensem numa estrutura militar. A ideia era entender como é que funcionava a liderança delegada a uma pessoa, né, que ocuparia um cargo de chefia. Tá? Então, era o que existia na época. Alguém é escolhido para ser colocado num cargo, né, de chefia e, né, ter sobre a sua responsabilidade um determinado número de pessoas. Como é que se dá essa relação? De onde vem, né, como é que faz para que os liderados tenham realmente, né, respeito pelo líder? Né? Como é que o líder controla os liderados? Tá? Como é que se dá essa relação de controle, né, e de poder? Então, na verdade, muitas vezes estudavam-se as monarquias, né? Mas as monarquias eram um contexto um pouquinho diferente, dado que também o poder era delegado a uma pessoa, mas uma pessoa que já nasceu, né, sabendo que um dia ia ocupar um cargo, né, que era o cargo a pessoa nascia príncipe para um dia se tornar rei, né? Então, na verdade, neste contexto, a ideia, né, do poder, ela está vinculada completamente ao cargo que a pessoa ocupa, tá? A posição que essa pessoa tem dentro da hierarquia, tá? Então, a gente sabe que quanto mais alto em nível hierárquico, maior poder, né? Então, na verdade, a, a ideia a ideia da liderança está vinculada ao poder que o cargo dá à pessoa que o ocupa. Tá rápido? Vou repetir, tá? Na verdade, a ciência política, né, define que o poder do líder está vinculado ao cargo que a pessoa ocupa, tá? Então, na verdade, este cargo, esta função é delegada, né? É escolhida uma pessoa,
né? E ela é delegada àquela pessoa. Agora, aí vocês vão me questionar e falar o seguinte, Luciana, mas que poder é esse, né? Que poder é esse? Então, pessoal, anotem aí no caderno de vocês, para vocês nunca mais se esquecerem, porque vocês vão se utilizar deste poder quando da necessidade, tá? O poder vinculado ao cargo é um poder que te dá, vinculado a 3 palavrinhas-chave: autonomia, autoridade e responsabilidade, tá? Então, quando você, né, é, por exemplo, convidado, né, para ocupar, vamos para os dias atuais, vamos fazer o tempo todo uma comparação com os dias atuais para a gente ir aplicando isso na nossa vivência, tá? Então, o que acontece? Eu aqui, se nós nos colocarmos aqui, enquanto eu líder e vocês meus liderados, nessa relação aqui de professor-aluno, né, partindo do pressuposto que eu estou um nível hierárquico acima de vocês, e que eu sou a superior, né, o superior imediato, o chefe imediato de vocês, né, assim, concordam que o IBMEC dá a mim, quando da delegação dessa função, ou seja, né, na atualidade, o poder que o cargo me dá vinculado àquilo que está assinado na minha carteira de trabalho, né, aquele nome que está ali assinado na minha carteira de trabalho e no meu contrato de trabalho. Tá? Então, na hora em que escreve lá na minha carteira, professor, tá? E eu assino um contrato de trabalho ali, já é delegada a mim, pelo cargo que eu vou ocupar, autoridade, autonomia e responsabilidade, né? Para saber usar, para com vocês, tá? Então, vocês podem perceber que às vezes eu falo assim, por exemplo, com relação aos trabalhos. Eu tenho total autonomia para decidir como eu quero distribuir os pontos dos trabalhos? Sim. Eu tenho autonomia e autoridade, né, para, por exemplo, isso, graças a Deus, nesse esquema aqui não acontece, né, gente? Mas num esquema presencial, por exemplo, mandar 2, 3 alunos para fora de sala, né, que estão ali atrapalhando o restante da turma, sim, eu tenho autoridade para isso. E eu tenho autonomia para tomar essa decisão, né? Mas, por exemplo, daqui a pouco vocês vão me questionar, Luciana, como é que vai ser a prova? Vai ser prova, vai ser trabalho? Aí eu vou falar com vocês, não tenho autonomia para decidir sozinha. Nesse sistema online, eu tinha total autonomia quando era presencial. Nesse sistema online, isso mudou um pouquinho. Calma aí que eu vou elaborar aqui, né, um trabalho, vou mandar para o meu coordenador e vou pedir a ele, né, o ok, né? Se ele concorda que eu dei um trabalho, se ele vai sugerir que seja prova e não trabalho, enfim, né? Então, a autoridade, a autonomia e a responsabilidade, ela é delegada de acordo com o que é necessário para o exercício da função, mas ela também pode ser, né, limitada ali, dependendo do tipo de cargo e do nível hierárquico no qual você está. Mas eu tenho poder. E eu tenho poder sobre o grupo. Tá, gente? Então, guardem para o resto da vida. Quando vocês, daqui a pouco, estiverem ocupando um cargo de chefia, tá? Você tem que se lembrar das minhas aulas. E lembrar que você tem 3 pontos chaves, né, com os quais você precisa estar lidando o tempo todo, refletindo sobre qual é o tamanho da sua autoridade, qual é o limite da autonomia que você tem e o tamanho da sua responsabilidade, né? Até então eu falei de autoridade e autonomia. E a responsabilidade? Tá, gente? Então, quando alguém te convida para um cargo de chefia, né, você fica muito, muito feliz, porque você, né, se sente ali reconhecido, recompensado pela organização, né, assim, é uma promoção. Então, junto com essa recompensa e com esse reconhecimento, vem o quê? Né? Vem status, prestígio, poder, dinheiro. Tudo que todo mundo quer, não é? Quem não quer ter status, prestígio, poder e dinheiro? Todo mundo quer. Então, você só pensa no lado bom da coisa. Desculpe, né, se eu estou tirando um pouco do brilho, né, dessa questão da promoção com vocês, né, para vocês. Mas eu preciso fazer isso, né, minha obrigação como, né,
professora da área comportamental é essa. Não é tão brilhante assim, tá? Tem este lado bastante positivo, tá? Mas, né, tem toda a responsabilidade de assumir uma função. Por isso que há poucos minutos atrás eu falei com vocês, nem todo mundo quer, tá? Porque você vai administrar um grupo de pessoas que está sobre a sua responsabilidade, tá? E o duro dessa, né, o mais pesado, vamos colocar assim, dessa questão, pessoal, é você entender que você vai ser cobrado, né, pela execução do trabalho do outro, pelo resultado, esforço do outro. Por isso não é fácil. Porque uma coisa é a gente ser liderado, né, e ter ali um cargo, uma função, né, você sabe exatamente o que é de sua responsabilidade e fala assim, vou executar isso aqui, pronto, acabou, e eu sou responsável por essas atividades. Outra coisa é você assumir um cargo de chefia e ser avaliado pelo resultado que você consegue, tá, das outras pessoas. Então, você é avaliado pelo quanto você consegue fazer essas pessoas executarem bem as suas tarefas, agregarem valor à função que elas executam, né? Tomarem boas decisões, solucionarem bem os problemas, trabalharem bem, né, coletivamente, de maneira a obter o resultado desejado por aquele departamento, por exemplo, que você gerencia. Tá, gente? Então, você é cobrado pelo resultado do trabalho dos outros. Você é cobrado pelo esforço, empenho, competência dos outros, né? Peraí. Ô, gente, desculpa aqui, porque eu dei uma distraída, né? Tô muito focada aqui em dar aula para vocês, não olhei o chat. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Tá beleza o áudio, tranquilo, pode deixar. Tiago, mil desculpas, né? Deixa eu ver se tem muito tempo que você me perguntou. Tem uns minutinhos, né? Eu não vi. Quanto maior o cargo, maior a liderança. A Matheus respondeu assim, do grupo todo, todos têm habilidade de liderar? Bom, peraí, vamos por parte. Então, olha só. Eu não entendi a resposta do Matheus do grupo todo, mas vamos lá, vou responder a pergunta, qualquer coisa, vocês me questionem aqui. Se não tá me escutando? Todo, assim. Quando eu falei do grupo todo, você estava falando a parte de responsabilidade, que o gerente tem a responsabilidade sobre uma pessoa, sobre o trabalho daquela pessoa, né? No caso, seria do grupo completo que ele comanda. Sim, de todos. De todos, tá, Matheus? Na verdade, o que acontece? Vamos supor, aí você começa a entender por que nós, enquanto especialistas da área de gestão, sugerimos grupos menores de trabalho, tá? Todos os estudos científicos, Matheus, provam que grupos maiores de 15 pessoas começam a ser mais disfuncionais do que funcionais. Por quê? Porque é muita gente para administrar. São pessoas diferentes, com perfis diferentes, competências diferentes, habilidades diferentes, né? Pessoas, cada um na sua individualidade. Então, na verdade, as pesquisas provam que a gente consegue administrar bem um grupo até numa média, lógico que é uma média, né? De mais ou menos 15 pessoas. Acima de 15 pessoas começa a ser disfuncional. Então, agora você se imagina, Matheus, né? Com autoridade, autonomia e responsabilidade sobre um grupo de 15 pessoas. 15 profissionais, tá? Vamos colocar ali qualificados, capacitados, né? E você precisa, enquanto líder, tá? Conseguir que estas pessoas executem bem as suas tarefas, agreguem valor, porque o seu trabalho enquanto líder, a sua liderança vai ser avaliada por meio do resultado que o grupo inteiro conseguiu. É aquele resultado desejado pelo, por exemplo, departamento que você gerencia, enquanto líder ali daquele departamento, que tem 15 pessoas, tá? Agora, quando você pensa nisso, Matheus, a questão é a seguinte: tem empresas em que você vai ser líder de 50 pessoas. Às vezes você tem 50 subordinados diretos, 100 subordinados diretos, tá? Então, obviamente que há uma dificuldade gigantesca por parte do líder de liderar, né?
grupos deste tamanho, porque daqui a pouco a gente vai começar a ver as especificidades da liderança, né? Então, você tem que conseguir persuadir essas pessoas, você tem que conseguir motivá-las, né? Fazer com que elas troquem informações adequadamente, trabalhem bem em equipe, isso tudo é função sua. É muito, muito difícil, tá? Você colocou aqui, até na faculdade é difícil fazer trabalho com grandes grupos, com certeza, né? Então, na verdade, você começa a perceber que muitas vezes, né, as lideranças se deparam com grandes problemas, né? Não é que ele seja um mau líder, a questão é que tem questões estruturais ali que complicam a vida dele, né? Tá? Então, eu acho que a sua pergunta está respondida. Agora, vamos lá. Tiago, quanto maior o cargo, maior a liderança. Bom, eu não entendi essa maior a liderança, mas enfim. O que acontece? Quanto mais alto em nível hierárquico, tá? Maior o seu poder, tá? Maior a autonomia, autoridade e responsabilidade. Então, fica muito... O que eu quis explicar, né? Que eu posso ter, de alguma forma, não clarificado bem, é o seguinte, né? Eu, enquanto professora, eu tenho um poder sobre vocês, meus alunos, tá? Meus alunos diretos, né? Essa turma aqui da liderança. Mas a minha autoridade, a minha autonomia, a minha responsabilidade é limitada ao meu cargo de professor, né? Então, às vezes, você me pede alguma coisa, né? Por exemplo, assim, Luciana, eu tive sei lá, né? Deus me livre e guarde, mas peguei Covid e tive que ficar 15 dias não consegui, né, assistir às aulas, então eu faltei a todas as aulas, né? Você abona as minhas faltas? Então, o que acontece? Eu vou te mandar, Thiago, para o meu superior imediato. Eu falo, conversa com o Coutinho, né? Porque se tem alguém que tem autoridade, né, para decidir sobre isso, é ele. Eu não tenho, né, autonomia e nem autoridade para poder decidir sobre essa questão. Então, por favor, procure o Coutinho, né? Ele muito possivelmente vai enviar esse seu atestado para a secretaria, que vai me enviar uma mensagem pedindo, professora, por favor, abone a falta do Tiago durante o período de tanto a tanto, tá? Então, na verdade, a gente tem que entender, né, como funciona a cadeia de comando. Vocês aprenderam bem isso lá em Fundamentos de Administração, né? E, na verdade, Tiago, né, são níveis hierárquicos diferentes. Então, talvez você peça alguma coisa para o Coutinho, né, enquanto coordenador de curso, que ele vire para você e fale o seguinte: marque um horário com o Salvato, que é o coordenador geral. Tá? Por quê? Porque o Salvato é chefe dos chefes, né? Então, tem determinadas questões que nem o Coutinho tem autoridade e autonomia, né, para poder resolver, só com alguém acima dele. Então, você vai ter que conversar com o Salvato. Beleza? Era isso a sua dúvida, Thiago? Então, na verdade, quando você pensa assim, quanto maior o cargo, maior a liderança, é nesse sentido. O que muda é o tamanho da autoridade, autonomia e responsabilidade. Não, quando eu fiz a pergunta, eu queria relacionar com esses 3 tópicos que você falou, mas acho que você não tinha falado todos, aí eu não sabia quais que eram ainda, aí eu fiz meio que uma pergunta genérica, assim, mas era ligada a esses 3 pontos mesmo. Entendi, mas agora você entendeu o que é essa questão da liderança? O Sim, seu poder é vinculado ao cargo que você ocupa. Uhum. E o poder está vinculado a essas 3 palavrinhas: autoridade, autonomia e responsabilidade. Então, Sim. eu, enquanto professora, tenho uma autoridade, responsabilidade e autonomia limitada, vinculada ao meu cargo. O Coutinho, como coordenador do curso, também tem um poder maior do que o meu, porque ele está acima de mim hierarquicamente, tá? Tem mais poder, mais autoridade, mais responsabilidade, mais autonomia, né? Tá? O Salvato mais ainda. Então, à medida que vai subindo em níveis hierárquicos, o poder também aumenta. Era isso?
É isso mesmo, Luciano, ficou claro. Beleza. Joia, Thiago. Então, vamos lá. Aí, Vitória me perguntou aqui. Vitória me perguntou, todos têm habilidade de liderar? Aí, Vitória, eu vou te pedir para você ter um pouquinho de paciência, porque senão a gente, né, coloca o carro de boi na frente dos bois, tá certo? Mas nós vamos discutir detalhadamente se todos têm habilidade de liderar. A habilidade, tá? Só para te dar uma dica, para você não ficar completamente sem resposta, né? Porque é muito ruim quando a gente faz uma pergunta, tem uma curiosidade e não é respondido. Não vou discutir efetivamente a habilidade da liderança, que a gente já vai começar a discutir um pouco na psicologia social, porque a ciência política não discute isso, tá? Ela só discute o poder vinculado ao cargo delegado, tá? Um poder delegado a uma pessoa ocupante de um cargo. Mas, olha que interessante, Vitória. Nós temos aptidões que se transformam em habilidades quando treinadas, tá? Então, algo para você pensar é o seguinte: as aptidões das pessoas são diferentes, não são? As pessoas nascem com determinadas aptidões, tá? E aí você tem que pensar em traços psicológicos, em traços físicos, em revestimento biológico, como nós discutimos em personalidade, tá? Toda a sua, toda a sua formação, tá? Enquanto um ser humano, um ser vivo, tá? E aí você nasce com várias aptidões. Cada um nasce com algumas, né? E isso também é aquele sorteio genético ali, né? Como a gente aprendeu ontem. Então, na verdade, muitas pessoas têm aptidões, né? E se treinar essas aptidões, elas se tornam habilidades. Então, não, eu vou te responder brincando com você, tá? Por favor, não é uma ironia, não me leve a mal, tá? Não faria sentido, né, eu estar aqui discutindo essas questões com vocês se nós não pudéssemos treinar liderança. Por isso eu fiz esse desvio, né? Essa explicação da aptidão e da habilidade. Ou seja, cada um tem ali um conjunto de pontos fortes, né? E de aptidões que, se treinadas, podem se tornar habilidades. Habilidades técnicas, habilidades sociocomportamentais. Por isso que não existe receita de bolo, tá certo, Vitória? Por quê? Porque, na verdade, é um todo que se complementa e que cada pessoa, né, vai ali desenvolver as suas habilidades que considera necessárias, caso ele queira liderar, tá? Então, quando você me pergunta, todos têm habilidade de liderar? Eu vou te falar o seguinte: todos têm potencial para liderar. Melhora para você? Assim, não te, né, dá uma pinceladinha no que vem pela frente? Você está por aí? Tá? Então, gente, beleza. Assim, deu para ter uma ideia, tá? Do que vem pela frente. Então, assim, a gente não pode falar assim, a questão não é a habilidade, né? Porque a habilidade ela precisa ser desenvolvida. E para se desenvolver a habilidade, precisa de treinamento. E a pessoa precisa querer treinar. Tá vendo como é um todo que se complementa? Então, na verdade, se você me fizesse a pergunta, todos têm potencial de liderar? Aí você já sabe a resposta, né? Eu vou te responder sim, todos têm potencial para liderar. Daí a ele treinar, né? De forma que ele desenvolva habilidades técnicas e sociocomportamentais, tá? Para que ele realmente consiga ocupar um cargo de chefia, né? Executar bem a sua função de líder, são outros 500, tá? Então, olha que legal, Vitória. Eu comecei falando, né? Fazendo uma explicação e falando que precisa de vontade. Esse é um ponto-chave para a gente liderar bem, independente de qualquer técnica. Tem que querer. Tem que querer, né? Então, de uma forma muito simplificada, obviamente, a gente pode fazer a seguinte afirmação, né? Por que que muitas vezes os líderes são colocados em cargos de chefia obrigatoriamente, né?
alocados nessas funções. Por quê? Porque quando você tem uma ascensão profissional, na maior parte das vezes você vai ocupar um cargo de chefia, não tem muita escapatória, né? E aí, muitas vezes, você é um excepcional profissional, altamente competente em termos de conhecimento, né? Mas não tem habilidades sociocomportamentais desenvolvidas e não vai saber agir, que é a atitude, né? Que é o terceiro ponto da competência. Então, na verdade, o que acontece? Aquela pessoa, muitas vezes, não lidera bem, né? Então, foi um erro muito comum, cometido durante décadas e décadas, tá? Se vocês pegarem, por exemplo, até hoje, vamos pegar, por exemplo, uma organização de sociedade mista, tipo uma Copasa da vida, uma CEMIG da vida, né? Se vocês tiverem aí algum parente, podem até questionar, perguntar. Os mais antigos de casa, aqueles chefes que hoje devem ser ali diretores, chefes, né, chefes de departamento, ali uma chefia mais alta, a maioria são engenheiros. Por exemplo, você pega a Copasa ali, a maioria são engenheiros. Eles são engenheiros, eles não são administradores, né? Ah, Luciano, mas não está certo, é uma empresa que é engenharia sanitária, enfim. Mas ele precisa ter, né, habilidades sociocomportamentais para poder administrar um grupo de pessoas. Aí, se vocês conversarem com esses caras, gente, eles vão contar inúmeras situações que eles vivenciaram, tá? De bater cabeça na parede, dar murro em ponta de faca, aprendendo por tentativa e erro. O quanto é difícil, né? Por quem era escolhido? O melhor técnico. Eu preciso de pessoas para administrar esse grupo de engenheiros. Quem que eu vou buscar? O melhor dos engenheiros. É assim? Tá? Aquele mais competente, mais capacitado. Então, eles pegavam essa pessoa altamente técnica e colocavam para chefiar. Tá? O que acontecia? Essa liderança não fluía bem. Por quê? Porque ele tinha uma competência muito grande técnica, mas faltava-lhe a parte da habilidade sociocomportamental, tá? Então, ele, né, teve que aprender isso a duras penas, fez milhões de cursos e mais um pouco, para poder, aos poucos, ir, né, desenvolvendo essas competências, que não são fáceis de serem desenvolvidas. Demanda bastante tempo desenvolver competências sociocomportamentais. Tá, gente? Competências técnicas são fáceis de serem desenvolvidas, né? É algo que alguém te ensina, por exemplo, te ensina a executar uma função, né? Você aprende, entendeu e você faz. Agora, as habilidades sociocomportamentais, não. Envolve emoções, envolve características de personalidade, envolve comportamento, envolve percepção. Então, habilidades precisam ser altamente treinadas. Você precisa querer mudar o seu comportamento, senão você não muda. Tá? Então, é bastante trabalhoso, né? Tá? Então, em termos de competências sociocomportamentais, a gente precisa de alguns anos até que você diga assim, eu realmente consegui, né, mudar o meu comportamento em tal, né, com relação a tal característica, e eu hoje adquiri essa habilidade sociocomportamental. Demora? Demora. Tá bom? Bom, aqui vocês percebem que eu não dou conta, né? Eu dou umas enviesadas aqui, mas eu acho que são muito importantes para que vocês possam ir interiorizando como é que isso realmente pode ser adaptado a você, né? No momento em que você ocupar um cargo de chefia, tá? Então, vão refletindo sobre isso. Bom, mais alguma dúvida, pessoal? Algum comentário? Não? Então, vamos para frente. Então, na verdade, Que bom, Joãozinho. Então, vamos voltar aqui, tá? Para a questão da ciência política. Vamos novamente focar na teoria. Aplicamos a teoria, né? Nos dias de hoje. Mas vamos voltar nela, tá? Porque ela é bastante interessante. Então, na verdade, o que acontece, pessoal? Né? Porque são inúmeros estudos, tá, gente? Vários cientistas políticos, né? Aqui eu só tenho uma compilação. Eu até vou postar para vocês um texto que já está ficando mais antigo, mas um artigo excepcional que eu acho que vocês não devem deixar de ler,
né? Porque faz essa comparação da teoria política com a psicologia social, mas ao mesmo tempo discute algumas ideias de alguns cientistas políticos, né? Então, Foucault, Maquiavel, Weber eu não sei se tem lá, não me lembro mais. Hayek, tá? A gente fala Hayek, né? Então, na verdade, a gente tem ali alguns cientistas, e vocês vão gostar bem do artigo, tá? É um texto complementar que eu vou passar para vocês, tá? Se eu me lembrar, posto até hoje ali na plataforma para vocês. Mas a gente não tem tempo, né, de ficar discutindo exatamente a ideia de cada um, enfim. Aqui a gente tem uma ideia geral, tá? Então, na verdade, no final das contas, qual é a teoria da ciência política, tá? Foram estudos baseados exatamente no cargo que a pessoa ocupa e no poder que este cargo dá a ela e como o líder utiliza deste poder para controlar o grupo, para ter o grupo sob controle, tá? Então, na verdade, a esse tipo de liderança a gente chama de liderança formal. E o nome é muito fácil de ser entendido, dado que ele é formalizado mesmo, né? Se a gente for levar para os dias de hoje, como eu falei com vocês, pelo contrato de trabalho, né? Tá? Então, a partir do momento em que eu sou contratada como professora, né? Esta função me dá um poder para usar, um poder para agir para com essas pessoas, tá? Então, algo que eu não sei se eu enviesei aqui, deixei de falar, então é bom que eu volte. Eu acho que a autonomia e a autoridade está bem entendido, não é? O tamanho dessa autonomia e autoridade. E eu brinquei com vocês e falei o seguinte: às vezes a gente fica muito feliz quando é promovido, né? E pensa no tamanho do seu poder, né? Oba, vou ter autonomia, vou ter autoridade, né? E aí vem tudo, né? A parte da recompensa ali, do reconhecimento, status, prestígio, poder de jeito, dinheiro, mas você se esquece da responsabilidade. É de enorme responsabilidade. E você, né? Como eu falei, é cobrado pelo trabalho dos outros. Então, a gente se esquece do tamanho da responsabilidade, né? Você tem não só que orientar, mas você tem que coordenar e você tem que controlar aquele grupo, tá? Então, esse poder, ele é necessário. É um poder para o líder agir. É um poder, né? Para ele estar ali constantemente conseguindo ter o grupo sob seu comando, tá? Então, por isso, é definido como liderança formal, tá bom? Tá? O nome é liderança formal, é formalizada, né, pelo cargo, definida pelo cargo que você ocupa, tá? Então, na verdade, nessa situação, né, vocês esqueçam, nós vamos daqui a pouquinho discutir a questão do poder de influência, da capacidade natural do líder de liderar, mas esse discurso, gente, é da psicologia social. Tá passando um caminhão aqui, não sei se está atrapalhando aí para vocês. Tá? Esse discurso de capacidade de influenciar, de poder de persuasão natural da pessoa, isso é psicologia social. Então, a gente tem que focar no cargo, na hierarquia, tá? E num estudo baseado no poder delegado pelo cargo. Então, na verdade, a relação, né? A relação é uma relação direta de subordinação, tá? Então, é aqui, eu enquanto professor, vocês enquanto meus alunos, é uma relação direta de subordinação. Esquece essa questão de se tem ou não tem capacidade de influenciar. A questão é, eu sou o chefe de vocês. Então, eu mando e vocês obedecem, tá? Então, na verdade, é uma relação, né? Onde é uma relação muito mais de mando e subserviência, tá? Então, é uma relação em que, para que eu tenha o controle, tá? Eu ordeno. É por meio da disciplina, é por meio da ordem, tá? E muitas vezes por meio da repressão, da coerção e da manipulação, sim, tá? Então, eu falo com vocês, olha, né, aqui eu tô brincando, obviamente, essa analogia não é tão perfeita assim, né? Já que a gente não tem essa relação tão direta de mando e subserviência. Mas, enfim, né? Se imaginem ali, eu como chefe de um departamento, vocês aí do outro lado, meus subordinados, né? Ou como membros da minha equipe de trabalho, assim? Então, a questão é o seguinte, né? Eu falo com você assim, faz essa tarefa.
Não tem, não vou fazer, porque não, é fase, pronto, acabou, eu mando, você obedece. Tá? E se você não fizer, eu falo, você não vai fazer? Não, então tá demitido. Né? Se você começar a questionar isso, questionar aquilo, me responder, bater boca comigo, qualquer coisa, eu vou reprimir você. Eu te dou uma advertência, por escrito, tá? Então, né? Não vai me responder? Então, vou realocar você em outro departamento, que eu não quero você aqui comigo, não. Né? Então, na verdade, o meu poder, né, o poder que o cargo delega, né, do chefe, nessa relação direta de subordinação, tá, gente? Vocês têm que entender o seguinte: o chefe manda e você obedece. Pelo poder do cargo, literalmente definindo o poder do cargo, se é seu chefe direto, ele manda e você obedece, tá? E ele tem realmente muito poder sobre você, ok? Então, muitas vezes, ele pode vir a coagir, né, a reprimir determinado tipo de comportamento. Olha, isso aqui é inaceitável, se você fizer isso de novo, você vai ser demitido, tá? É poder para controlar, tá claro? Mas tem algo que agora eu gostaria muito, muito, muito que vocês prestassem atenção em mim, tá? Porque é muito importante que vocês entendam isso e percebam a grandeza, né, do poder delegado pelo cargo. Porque até então fica parecendo assim, coisa ruim, o chefe manda e a gente tem que obedecer, tá? Existe uma justificativa para tudo isso. Por que que a ideia da ciência política é que essa relação direta de subordinação, tá? E que assim deve ser, tá? Vamos começar pensando no poder tradicional, que é o poder da monarquia, para facilitar para a gente, tá? Lembrem-se que eles estudavam o que existia na época, chefes de Estado, né? Principalmente monarcas, ou, né, uma estrutura ali militar também muito voltada para o comando, né? Então, mesmo a estrutura eclesiástica também era muito voltada para o comando, né? Que era o que existia na época. Olha que interessante, pessoal. Por que o chefe manda e os subordinados obedecem, tá? Na época, não existiam nem esses nomes, né? Subordinado, existia o quê? Governante e governado, tá? Por isso que os nomes aqui eu deixo, né? Da forma como era visto, né? Entendida na época, como governantes e governados, tá? E olha que interessante isso daqui, acho que eu vou marcar aqui, ó. Aos governantes cabe preparo especial. Então, olha só. Quem aqui já viu algum filme sobre monarquia? A história, por exemplo, do príncipe que um dia vai se tornar rei. Quantos e quantos filmes, né? Em que, desde pequeno, aquele que nasceu para um dia se tornar rei não é altamente preparado para, no futuro muito distante, né, ele realmente ocupar aquele cargo de chefia. Hein? Quem já assistiu um filme em que isso não acontece? Pode ser alguma comédia, algum rei, sei lá, uma história aí que eu desconheço, né? Mas, gente, a história não é sempre a mesma. A gente assiste nos filmes, né? Alexandre, o Grande, sendo ensinado, criancinha ali por Platão, né? Tá? Todos, né? Desde muito novos, estudando sociologia, né? Estudando a arte de guerrear, aprender a criar estratégias, né? Estudando ali, aprendendo a cavalgar, aprendendo a esgrima, aprendendo a lutar de uma determinada forma, né? Porque guerreava-se muito, né? Então, todo um estudo é o ser virtuoso, com certeza, né? A virtude de Aristóteles, né?
vem desse comportamento equilibrado, não é certo, João? Do entendimento do certo e do errado. E vem de muito mais, viu, João? Vem de um preparo especial de que a vida, tá, dele, ele foi escolhido. Tinha uma questão muito religiosa, que é até muito interessante, que até hoje na monarquia a gente vê na figura da Elizabeth, tá? Eu acho que depois que a Rainha Elizabeth realmente falecer, a gente vai ver o que vai né, em que vai dar aquela monarquia ali, né, inglesa ali do Reino Unido. Mas, enfim, João, mesmo, não sei se você já viu os documentários, né, assistiu alguma coisa, mas é muito interessante. Eles, desde que nasciam, tá, envolve sempre uma questão religiosa de que eles foram escolhidos por Deus, né, para estarem ocupando aquele cargo, tá, e assumindo uma responsabilidade gigantesca, tá, que são, né, estar sempre agindo em prol do bem do coletivo, do bem do todo. Tá? Isso fica muito claro até hoje nos documentários da Rainha Elizabeth. Tá? A pessoa ele doar a vida, né? A sua vida em prol dos seus súditos, do bem para o todo, em fazer o bem para o todo. Ele tem a obrigação de proteger os seus súditos, aqueles que estão sob a sua responsabilidade. Tá? Então, eu amo, gente. Não sei se vocês acham interessante, mas eu acho maravilhoso, né? Na concepção do bem, né? Do bem comum, da ideia de que o poder dele, né? Ele é dado a ele, né? Na ideia, na concepção, aí, inclusive religiosa, de que Deus deu a ele aquele poder para que ele use em benefício do todo, em prol dos seus súditos, para proteger os seus súditos. Tá? O rei como a ponte entre o céu e a terra. Sim, com certeza, João. Com certeza. Tá? Então, na verdade, olha que interessante. Eu gostaria muito, né? Eu não vamos entrar em questões de política aqui, até porque hoje existe determinadas, né? Determinados posicionamentos ali, muitas vezes contrários. Não é melhor, na minha intenção, nenhuma, discutir nenhum outro lado, tá? Mas eu quero que vocês individualmente façam esse exercício de reflexão com relação ao atual governo, aos governos anteriores, aqueles desde que vocês nasceram aí, que vocês têm, né, mais entendimento sobre eles, mas aqueles que são estudiosos, leitores que gostam de política também, os nossos grandes políticos, que sejam de outros países, né, assim, tá? Comecem a pensar no que é o poder do cargo, tá? Dentro da ciência política. Aqui eu estou ensinando para vocês que a forma correta de utilização do poder delegado pelo cargo. É isso que eu estou querendo ensinar para vocês. Qual é a forma correta de utilização do poder delegado pelo cargo, tá? Então, a ideia é que o poder não pode ser dado para qualquer um, tá? O poder tem que ser dado para uma pessoa que tem preparo especial. Preparo especial. Por isso eu começo com a história dos príncipes que um dia vão virar rei, né? Porque nesses a gente vê claramente a ideia da ocupação do cargo por uma pessoa, né, que tem um preparo especial. É uma pessoa que passou a vida inteira sendo preparada para um dia ocupar aquela função e saber executá-la bem e utilizar bem o seu poder. Tá? Então, a ciência política, ela define o seguinte: não é qualquer um que pode ser colocado no cargo de chefia para liderar. Tem que ser uma pessoa que tem preparo especial. Uma pessoa, né, que tem conhecimento. Uma pessoa capaz de utilizar o poder adequadamente em benefício do todo. Tá? Então, quais são, né, os objetivos mais preciosos da utilização do poder? O bem comum, o bem coletivo, o bem do todo, tá? Então, o que na época era chamado de projeto, né, os projetos, os objetivos do líder,
Eles não podem, né, se desvincular dos objetivos que geram o bem-estar dos seus súditos. Tá? Maquiavel, né, já defini, quem nunca leu Maquiavel, trata de ler, tá? Depois vocês aprendem liderança, não tem como ler Maquiavel. Aquele cara ali foi, né, nos dias de hoje a gente poderia falar, o cara, né, tá? Veem que vocês vão achar, é muito lindo Maquiavel, apesar, né, de algumas posições seriam criticadas hoje, mas enfim, vale a pena. E agora Maquiavel já diz o seguinte, gente, aquele líder que descola o poder do bem do todo, tá? É um tirano. Qual que é o sentido da tirania? É você pegar o poder que você tem, tá? Que é delegado a você, pelo cargo que você ocupa, então você pensa num chefe de Estado, né? Que utiliza do poder em benefício próprio e se esquece, né? Que a sua função maior, que aquele poder foi dado a você para usar em benefício do todo, nunca em benefício próprio, tá? Então, desde Maquiavel, gente, né? Tá? Desde os tempos de Maquiavel, aquele que tem poder e que utiliza o poder em benefício próprio é um tirano, tá? Então, na verdade, cabe aos governantes preparo especial, tá? E cabe aos governados obediência. Por quê? Né? Para tirar aquela sensação de que eu só vou obedecer, por que eu tenho que obedecer? Vou te explicar, tá? A ciência política explica isso muito bem. Cabe aos governantes, né? Me desculpem, cabe aos governados obedecer, porque os liderados não têm este preparo especial. Então, eles não conseguem definir bons projetos, definir bons objetivos, ter boas ideias, né? E criar ideais voltados para o bem do todo. Tá? Então, é perigoso colocar numa posição de liderança uma pessoa que não tem preparo especial. Tá? Ela precisa ter este preparo para exatamente conseguir criar objetivos, né? E usufruir do poder delegado a ela em benefício do bem da coletividade. Tá? Então, aos liderados cabem, né, ideias imperfeitas. Tá? Os liderados não conseguem elaborar bons projetos porque não têm conhecimento necessário e suficiente para tal. Tá? Os liderados não conseguem discernir, né, diferentes tipos de ideais. Tá? Então, olha como é muito legal, né, o que a ciência política nos explica. Tá? Qualquer pessoa, né, que ocupe uma posição de poder, ela tem que conceber primariamente, né, como primeiro objetivo maior, né, o entendimento de que o poder delegado a ela é um poder para ser usado em benefício, né, daqueles que são seus subordinados. Então, se a gente leva isso para os dias atuais, por isso que eu falei que eu não vou discutir questões de Estado com vocês, porque isso vai gerar uma polêmica gigante aqui dentro, né? Dado os diferentes posicionamentos ideológicos de vocês, mas vocês são muito, né, capazes de estarem aí, né, aplicando isso em um ou outro, alguns chefes de Estado que a gente tem visto por aí, estou falando não só de Brasil, né, mas de chefes passados, chefes presentes, chefes de outros estados, pega aí Estados Unidos, né? Pega aí a Europa de uma forma geral, quantas pessoas, quantos nomes nós poderíamos citar aqui e começar a discuti-los, né? Em termos organizacionais, pessoal, tá? Onde é que você vai aplicar isso no dia a dia? Ah, Luciana, entendi muito bem, né? Beleza, ficou muito claro, é muito interessante mesmo. Como é que eu aplico isso no dia a dia, tá? Como é que isso é aplicado hoje no dia a dia? Aplica-se
perfeitamente isso no dia a dia, tá? A minha área de gestão de pessoas, né, é a área em que vai buscar, né, desenvolver as competências necessárias em determinado tipo de profissional, às vezes por um plano de sucessão, né, de cargos. Então, na verdade, o que acontece? Tal diretor vai se aposentar. Eu já sei que ele vai se aposentar daqui 2 anos, né? Então, nesse período de tempo, a gente define quem vai ser o sucessor do diretor fulano e tal. O ciclano. O ciclano? Então tá, então vamos dar um treinamento específico para ele nos próximos 2 anos, sobretudo desenvolvimento de habilidades sociocomportamentais, tá? Técnicas também, mas geralmente é mais sociocomportamentais, para que ele esteja preparado para assumir aquela diretoria no momento da aposentadoria do fulano, tá? Então, são 2 anos de preparação, quer dizer, ele já tem um cargo de chefia, ele já tem, né, e a pessoa escolhida a dedo, né, ali, dentre todos os profissionais, qual aquele que tem o perfil mais adequado para o cargo, né, qual aquele em que as habilidades, em termos de competências, já são mais ajustadas ao tipo de diretoria, né, então há todo um estudo ali, dentre aqueles que poderiam ser candidatos àquela vaga, qual seria o mais competente dentre eles para ocupar aquela função. Mesmo assim, essa pessoa é treinada para ocupar aquela função, né? E neste treinamento, né, fica muito claro para ele, né, que aqueles que ele tem ali sobre a sua subordinação agora, direta ou indireta, tá? É neles que ele precisa focar, visto que, tá? Ele tem que atender aos objetivos organizacionais. Né? Então, na verdade, este bem comum, esse bem coletivo para a organização, é exatamente o atingimento do que são os objetivos da organização. Né? Se a organização ganha, todo mundo ganha. Tá? Então, os projetos, né, os objetivos por ele delineados, vão estar em acordo com os objetivos do próprio departamento que ele administra, tá? De maneira que ele consiga agregar valor, né? Ter ali um resultado melhor do que o desejado, tá? Para que lá na frente, no somatório, né, a empresa atinja os seus objetivos maiores, tá? Então, o que seria, por exemplo, um líder, um diretor de uma empresa que utiliza do seu poder, né, em benefício próprio e se esquece do bem coletivo, que seria a organização no seu todo. Um cara que faz ali uma coalizão, né, com mais 2 ou 3 e faz um caixa 2 e desfalca a empresa, rouba a empresa à torta direita. Né? Então, isso seria aí se utilizar do seu poder em benefício próprio. Tá? Todos os escândalos de corrupção do nosso Estado, né? São do nosso Estado, do nosso país, são pessoas que utilizam o poder que tem em benefício próprio, se esquecem, né? Que aquele dinheiro é dinheiro público e deveria ser usado para o bem da coletividade. Tá? Ok? Então, eu quero saber quais são as dúvidas. Nenhuma? Eu estou sem dúvidas, Lu. Que bom, cara. Eu fico muito satisfeito. Fico muito feliz. A gente vai fazer um exercício e aí depois, né, vamos passar um pouco a matéria e a gente vai fazer exercício. Aí a gente vai estender ainda mais essas questões, né? E pode ser que algumas dúvidas surjam. Mas, enfim, que bom, então, que vocês estão entendendo. Bom, aqui finaliza a ciência política. Você fala, então a ciência política é só isso? Isso aqui são, né? Vamos colocar assim, né? Séculos de estudo, né? A gente pode falar em séculos, tá certo? Mas a certeza que nós temos, tá? Quando da utilização do poder delegado pelo cargo, é que ele deve ser usado nesse sentido. Não é qualquer pessoa que pode ser colocada num cargo de chefia, né? Ocupar uma posição de liderança, tem que ser uma pessoa que tenha preparo especial, que seja preparada para tal e, né, que seja capaz de criar bons projetos e bons objetivos voltados para o coletivo. E esse entendimento de que ele não pode descolar o seu poder, né, do entendimento que ele é delegado a ele, né? O poder é delegado à pessoa
para a utilização em benefício do todo, tá? Seja da sociedade, enquanto chefe de Estado, seja, né, de uma comunidade, quando é ali um prefeito de uma cidade, seja de um diretor, de um chefe de departamento dentro de uma empresa, tá? Então, ele deve ser sempre usado em benefício daquele que é o bem coletivo, tá? O bem para o todo. Até, gente, deixa eu fazer uma parte aqui só para vocês entenderem, só para a gente discutir melhor essa questão. Quem não entende muito bem a questão do bem coletivo, né? Por que todo político promete sempre a mesma coisa? Vocês já se perguntaram isso? Né? Porque às vezes a gente não assiste as propagandas políticas e aí a gente fala assim, gente, por que alguém não inventa uma coisa diferente, né? Eu queria ser um político que inventasse alguma coisa que realmente não fosse saúde, educação, infraestrutura da cidade, segurança. São sempre os 4 pontos básicos, não é? Quem não quer saúde de qualidade, quem não quer educação de qualidade, quem não quer uma cidade com uma infraestrutura muito boa e quem não quer sair na rua sem se sentir seguro. É assim? Tá? Então, todos eles prometem a mesma coisa. Por quê? Quem seria capaz de me responder depois que a gente discutiu isso? A João está falando que é porque são os fatores mais genéricos possíveis. Mas são os fatores mais genéricos ou são os fatores mais importantes para a população? Aqueles que realmente são os pontos que a população espera que sejam atendidos por um chefe de Estado, por exemplo. Tá, Joãozinho? Então, olha que legal, tá? Todos eles prometem a mesma coisa, porque isso é ele se colocar numa posição de que está preocupado com o bem da coletividade. Porque ele sabe que o que a coletividade deseja é saúde de qualidade, educação de qualidade, infraestrutura na cidade e segurança. Quando você pensa na função do Estado, né, as outras são funções periféricas. Eu diria que são ambos, porque quanto mais amplo e genérico a sua propaganda for, mais irá abarcar a mentalidade do todo. Tá, eu entendi o seu ponto de vista, tá? Concordo com ele. Mas aí você está levando para uma questão de que o cara... Vê se é isso, pelo menos é o que me deu a entender, tá? De que aquele cara ali que está se candidatando a político, ele já está com uma intenção de enganar o todo. Pelo menos é a impressão que me passou, tá? Quando, na verdade, a gente não pode partir desse pressuposto. Né? Viu? A gente não pode partir desse pressuposto, não, tá, João? Então, na verdade, quando um político, né? Vamos considerar um cara que realmente quer, seja, por exemplo, um prefeito, né? É um prefeito que nasceu naquela cidade, que ama aquela cidade, que quer realmente, né, melhorar a cidade, tá com todas as melhores intenções do mundo, tá? Se ele vai fazer uma campanha política, o que ele tem realmente, né? Em que pontos, né? Quais são os focos realmente que ele tem que ter ali a sua proposta de governo definida? Nesses 4 pontos. Porque se ele ofertar outras coisas, vão ser periféricas. E as pessoas vão questionar, falar assim, mas para que ele vai inventar esse negócio? Eu preciso de saúde de qualidade. Eu não quero depender do SUS. Sabe por quê, gente? A gente não depende do SUS, mas a maioria da população depende do SUS. Né? Nós estudamos em escolas privadas, mas a maioria estuda em escola pública. Né? Nós temos uma certa tranquilidade financeira, moramos em determinadas regiões da cidade, né? Uma grande parte da população mora, né, às vezes em favelas da região, tá? Ou em bairros muito pobres. Então, na verdade, as pessoas querem o básico, Joãozinho. Eles querem um cara, elas querem votar numa pessoa em que elas acreditem que realmente vai fazer algo por elas, pela sociedade, né? Que o imposto que ela paga vai ser bem utilizado. Para quê? Para saúde, segurança, infraestrutura, né? Qualidade de vida, tá? Então,
que acontece? Por isso eles prometem sempre a mesma coisa, gente, né? Independente, viu, Joãozinho, se quer enganar, né? Se quer só ganhar voto ou se é o ideal da pessoa, as variáveis são as mesmas, né? É a ideia, né, de fazer projetos, objetivos, tá? Vinculados ao bem do todo. Tá certo, pessoal? Né? Olhando para o que a população deseja, para as necessidades da população. Ou seja, né? Ele promete o seguinte: eu vou usar do meu poder que vocês vão conceder a mim, tá? Em detrimento de beneficiar vocês. Eu quero, me deem poder para que eu use em benefício de vocês. É legal demais, não é? Tá? Então, fica aí a dica, tá? Luciana, eu vou usar do meu poder formal quando eu estiver ocupando um cargo de chefia? Toda vez que houver necessidade, sim. Tá? E muitas vezes você vai ter determinados momentos em que você vai ter necessidade de usar do poder que o cargo dá a você para controlar o grupo. Mas, né, para que a gente possa complementar essa minha resposta, é preciso que a gente entenda o lado da psicologia social. Tá? O que é essa questão? Então, vamos lá. Se até aqui está bem entendido, vamos para a psicologia social para a gente ver como complementa, né, os estudos da ciência política. O que aconteceu, pessoal? Nos primeiros momentos ali da Revolução Industrial, né, muito se controlava, né? Se vocês lembram dos princípios de Fayol, né, não sei se eu vou me lembrar de todos, mas era planejar, né? Planejar o trabalho, coordenar o trabalho, organizar o trabalho, tá? Comandar pessoas. A ideia era comando, tá? Então, na verdade, o que acontece? Se vocês lembram ali da administração científica, né? Da teoria clássica, quais são os precursores ali, né? Os mais importantes. Fayol, Taylor, Weber, Ford, com a sua linha de montagem, né? O famoso Taylorismo, Fordismo, né? O que a gente tem? Pessoas como máquinas, né? Pessoas não vistas como seres humanos, mas como um recurso, como qualquer outro recurso da empresa, tá? E não havia a menor preocupação, né? Se as pessoas estavam sendo atendidas nas suas necessidades, nos seus interesses, nas suas vontades. Pelo contrário, era praticamente um trabalho escravo, porque os salários eram absurdamente baixos, dado que não existiam leis trabalhistas, e, né, trabalhava-se 12, 14 horas por dia, e cada empresário ele pagava para os seus colaboradores o que achava que eles mereciam, tá? Então, na verdade, houve uma evolução, né, neste processo, onde, por necessidade, né, de produção eficiente de bens, né, que a ideia era a produção eficiente de bens, né, percebeu-se que não se conseguia mais aquelas pessoas do que eles necessitavam. Né? Então, como é que a gente faz para as pessoas executarem bem as tarefas, né? Bem, aquela ideia de que as pessoas, os trabalhadores são preguiçosos, né? Tá? Na verdade, não era nada disso. Não gostam de trabalhar, não gostam de assumir responsabilidade, não. Você fazer a mesma função durante 12, 14 horas do seu dia, como se fosse uma máquina, quem que aguenta isso? Tá? Então, na verdade, né, na busca de produção eficiente de bens, começaram os primeiros estudos com grupos focais de pessoas. Não vou entrar aqui em Elton Maio, mas vocês se lembram das experiências, né? E ali começam, então, a surgir determinadas definições, né, e preocupações por parte dos psicólogos e sociólogos que estavam dentro das empresas, que perceberam, né, que as pessoas, por exemplo, precisavam se relacionar umas com as outras. Que se elas tivessem um tempo de descanso maior, elas produziriam mais. Né? Se elas pudessem escolher a função que elas mais gostavam de executar dentre todas aquelas
dentro daquela divisão de tarefas, elas fariam com mais prazer, fariam mais bem feito, o produto saía com mais qualidade, né? E havia uma produção maior, tá? Então, eles perceberam que haviam necessidades humanas a serem satisfeitas e que elas faziam uma diferença enorme na qualidade do trabalho e na produtividade dos empregados, tá? Então, por que eu estou fazendo essa contextualização? Os chefes, né, à medida em que essas teorias foram sendo aplicadas, né, que a visão sobre as pessoas foi sendo modificada, né, também a forma como os chefes lidavam com os seus subordinados foram sendo modificadas, tá? E no que se refere aos estudos relativos à liderança, tá? Percebeu-se que alguns líderes eram respeitados e admirados pelos seus liderados, e outros não, né? E aí eles começaram a buscar, né, os estilos. A gente vai ver bem essas teorias aqui, né? Os estilos, quer dizer, a forma como o líder se relacionava para com aquele liderado. E eles perceberam que eram estilos bem diversos, bem diferentes. Então, na verdade, a psicologia social, né, ela percorre um caminho, gente, né, até chegar nessa perspectiva mais moderna que nós temos hoje de liderança, poder e controle, tá? Não teria, aqui eu preciso fazer chamar a atenção de vocês para o seguinte ponto. Isso que eu vou ensinar para vocês aqui agora é uma concepção moderna de liderança, porque eu não posso fazer um contraponto com uma teoria ultrapassada, concordam? Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai entender um pouquinho, tá? Vou dar aqui uma pincelada, e a gente volta nisso lá na frente em teoria contemporânea, e eu retorno e lembro vocês disso lá. Mas a gente vai fazer uma comparação aqui entre ciência política e psicologia social, né, se apegando à ideia mais moderna que a gente tem sobre liderança, tá? Aí depois nós vamos ter que voltar no tempo para estudar toda essa evolução da liderança, porque a cada estudo, a cada momento, nós temos ali agregação de conhecimentos específicos e muito importantes para que vocês possam liderar adequadamente, tá? Então, aqui é um resuminho, né, pequeno, de uma visão moderna de liderança, tá? Então, nessa estrutura toda, esse pensamento, né, evolutivo aí sobre a forma de liderar, fez com que nós chegássemos a esse ponto, que hoje é a ideia da psicologia social, tá? De que, né, existe um outro poder, uma outra forma de poder a ser utilizada por quem ocupa uma posição de chefia, que é o poder natural que a pessoa exerce sobre os seus colaboradores. É ele enquanto, né, sendo a base da liderança, enquanto pessoa que lidera, exercendo a sua capacidade de persuasão e influência sobre o outro. Tá? Então, existem pessoas que conseguem naturalmente persuadir e influenciar com uma determinada facilidade os seus liderados, de maneira que os liderados ajam exatamente da forma como o líder deseja, tá? Então, estas pessoas, né, que conseguem exercer esse poder de influência sobre os seus liderados, são chamados de líderes informais, em contraposição à liderança formal, já definida, tá? Há muito tempo, ok? Então, na verdade, quem é o líder informal, né? O líder informal é o líder natural. Prestem atenção nisso aqui. Tem um filósofo que fala sobre isso. No caso de você não impor algo, mas a sua vontade já seja a vontade do que está sendo liderado. Porque, na verdade, aqui talvez não seja nem adequado, João, você colocar a palavra impor, né? Mas sim persuadir, né? Quer dizer, na verdade, a gente vai discutir bastante essa questão, né?
da vontade, porque né, existe algo em comum entre as partes. Então, eu faria algumas ressalvas, assim, porque tem pontos importantes a serem discutidos aí. Mas eu entendi, né? Já seja a vontade do que está sendo liderado. É porque o líder ele tem que ter essa capacidade de ler a vontade dos seus súditos. E ele tem que criar objetivos que sejam objetivos comuns e acordados. Tá? A gente vai ver isso daqui a pouco. É isso mesmo. Perfeito. Isso mesmo. Então, vamos lá. Aqui, gente, a princípio está claro, então, tá? O que a gente tem de mais moderno hoje? Olha, aqueles que ocupam uma posição de poder, né, que estão ali num cargo de chefia, eles podem se utilizar de dois tipos de poder: do poder formal e do poder informal. Do poder que o cargo delega a ele, tá? Autoridade, autonomia e responsabilidade para agir, né? Para fazer a coisa acontecer, e ele pode se utilizar do seu poder informal, da sua capacidade natural de persuadir, de influenciar os seus liderados. Então, a gente sabe que isso acontece em maior ou menor grau, a gente vai discutir isso tudo com muita calma, mas aqui cabe a gente fazer essa contraposição. Então, a gente pode chamar aquele líder de formal e informal. Ocupou um cargo, é líder formal. Tá? Se vai usar ou não da liderança formal, mais para frente a gente vai discutir. Ocupou um cargo, é líder formal. Agora, se ele é líder informal, vai depender de algumas questões que nós precisamos aprender aqui. Então, a primeira coisa que eu preciso que vocês entendam, né? Senão alguém pode ficar com essa dúvida, fala assim, Luciana, qual é a diferença entre um líder natural e um líder informal? Porque até onde eu sei, o conceito de liderança natural é exatamente esse, né? É líder natural, aquela pessoa que tem uma capacidade natural de persuasão, né? Sobre os seus liderados, sobre um determinado grupo de pessoas que se tornam seus liderados naturalmente, né? Tá? Porque aquela pessoa consegue influenciá-los, ok? Qual que é a diferença entre liderança natural e liderança informal? Nenhuma, tá? As palavras são sinônimas. Liderança natural é igual a liderança informal. Só que usamos, né, muito mais o nome, né, a nomenclatura de liderança natural do que de liderança informal, concorda? A gente fala assim, nossa, ele é um líder natural, né? Vamos lá. Como já existia liderança formal nomeada enquanto tal, dentro dos estudos da administração, né, utilizado dentro do contexto organizacional, toda vez que a gente for discutir um líder natural dentro da hierarquia organizacional, nós vamos nomear esse líder de líder informal, em contraposição à liderança formal, porque são dois tipos diferentes de liderança, tá? Então, alguém criou isso aí, você sabe quem? Engraçado que eu já pesquisei, mas não consegui achar, né? Quem criou essa nomenclatura de liderança informal, tá? Mas essa informação se perdeu no tempo e no espaço, mas numa organização, né, a gente fala assim, ele é líder formal e informal. Aí se vocês me perguntarem, Luciana, mas se eu falar assim, numa organização, né, meu chefe é um líder formal e natural, tá errado? Não. Não tá errado. Tá bom? Agora, a gente usa muito mais o natural porque aqueles que não têm nada a ver com nenhum tipo de hierarquia, né? Então, se a gente pensar em líderes tipo Gandhi, por exemplo, tá? Ok? Ele não tem nada a ver nem com o Estado, nem com organização, nem com qualquer outro tipo de hierarquia, né? Mas teve ali uma infinidade de seguidores, né? Arrastou uma multidão junto com ele. Depois ele até lutou por algumas causas ali, algumas brigas com o Estado, né? Mas era por causa da causa dele. Mas ele não estava instituído dentro de uma hierarquia. Ele é um líder natural. Então, quando não tem nada a ver com hierarquia, né? Tipo, Jesus Cristo, líder natural. Gandhi, líder natural, tá? Agora, se você falar assim, por exemplo, Jack Welch, da GE, né? Foi um grande líder. Ele é líder formal, né? E é líder natural. Posso falar? Pode. Tá? Mas a gente costuma falar, ele é líder formal e informal. O informal, o definindo como natural. Beleza, gente?
Ficou claro para vocês? Por isso que a gente generaliza e fala mais líder natural do que líder informal, tá? Então, na verdade, o que acontece? Obrigada. A gente tem ali essa aplicação do poder pessoal, né? Então, é bem diferente. O poder é delegado, né? A organização dá poder àquela pessoa, para ela usar para agir, né? Para poder controlar o grupo. Aqui, né? É a própria aplicação do poder natural que a pessoa tem e exerce sobre os demais, que dá a ela esse poder. Então, a gente precisa entender um pouquinho melhor como é que é essa relação, tá? Então, a princípio, né, já está claro para vocês o seguinte, esse poder, ele advém de onde? Da persuasão e da influência. Mas peraí, é uma pessoa persuadindo outras, é uma pessoa influenciando outras. Então, peraí, Luciana, tem uma relação. Tem uma relação entre as partes, né? Na ciência política, nós falamos que a relação é de subordinação, né? Eu mando e você obedece. Mas e na psicologia social, né? Na psicologia social se dá por influência, se dá por persuasão, se dá por poder pessoal, tá? Então, enquanto um poder gera ali, né, uma relação baseada na repressão, na coerção, na manipulação, na psicologia social, aquela pessoa que tem poder natural de persuadir outras, né, ela consegue o quê? Uma relação com a outra parte, ali no caso os liderados, de apoio, de consentimento, de respeito, de confiança, de admiração, de identificação, de referência, tá? E aí a gente entra na especificação, né, ou na especificidade, né, da relação. Vamos entender isso aqui bem, deixa eu ver se vai dar tempo. Vai, até 11h40, né? A gente tem alguns minutinhos aqui ainda. Aguenta a mão aí, gente, presta atenção que é legal demais. Olha só. Se eu falar com vocês o seguinte, o que vocês acham? Axologia, tá? Sem medo de ser feliz. Todas as relações são relações de interesse. Sim ou não? Me responde só aqui. Sim, não. Todas as relações são relações de interesse? Todas. Adoro meus alunos brilhantes. Que bom que todo mundo concorda com isso. Ninguém acha que não? Que bom. Olha só, vocês estão corretíssimos. Todas as relações são relações de interesse. João está falando assim, depende do que quer dizer interesse, mas sim. Sim, porque aqui, na verdade, João, entendo perfeitamente a sua colocação, porque você está falando o seguinte, a gente dá uma conotação muito negativa, pejorativa à palavra interesse, né? Você leva a palavra interesse para o interesseiro, né? Para o oportunista, tá? Até para o egoísmo, né? A gente pode levar a palavra do interesse. Mas aqui não, João. Aqui ela é na conotação literal da palavra, tá? Isso, Paloma. Sim. É porque isso é um desvirtuamento, né? Dada a forma como a gente percebe nas relações, muitas vezes, né? Relações que a gente chama de interesse, mas é com esse desvirtuamento, né? De usar do oportunismo ali, no sentido do cara oportunista também, porque mesmo o oportunismo tem que ser também, ele tem também duas formas de serem interpretado, né? Uma palavra que tem dupla interpretação, assim como interesse, né? Então, porque a pessoa oportunista, quer dizer, você tem uma oportunidade, né? E se aproveitar daquela oportunidade, não tem nada de errado, né? Mas o oportunismo muitas vezes também está vinculado ao jogo sujo, assim como o interesse muitas vezes está vinculado a palavras, né? Que te levam a se referir a jogo sujo. Então, não é nessa conotação, tá? Quando eu afirmo para vocês que todas as relações são relações de interesse, no sentido literal da palavra, né? De uma relação verdadeira de interesses, no sentido de satisfação das suas necessidades. Satisfação das necessidades humanas mesmo. Temos necessidades fisiológicas, de segurança, sociais, autoestima e autorrealização.
tá? É nesse sentido. Então, se alguém estiver questionando e falar assim, Luciana, eu discordo, qual que é, o interesse meu na minha relação com o meu pai e com a minha mãe? Eu vou te falar, afeto, carinho, conforto, segurança, não é? Seu pai te dá isso tudo, sua mãe também. É uma relação natural de interesse entre as partes. Vou repetir para vocês vão aprender em Maslow comigo, né? Quais são as necessidades dos seres humanos? Necessidades fisiológicas, né? Ninguém quer sentir, né? Fome, sede, cansaço, tá? Necessidades de segurança, né? Abrigo, ter onde morar, né? Alguma segurança financeira para poder exatamente satisfazer as necessidades fisiológicas, tá? Necessidades sociais. As pessoas gostam de se relacionar. Nada melhor do que a pandemia para nos provar isso. O quanto somos seres altamente relacionais, né? Quantos negocinhos de WhatsApp, mensagens de WhatsApp vocês receberam, né? Figurinhas e tal. Eu quero aglomerar. É assim? Nós temos naturalmente necessidade de nos relacionarmos, somos seres sociais, temos necessidade social. Necessidade de autoestima, está vinculada aqui com massageio o ego, né? Tá, o elogio, necessidade de autorrealização, que são os desafios aos quais você se propõe, né? Tá? Então, depois a gente discute isso com calma, mas só para vocês entenderem o que é o real interesse entre as partes. Todas as relações são relações de interesse porque a gente precisa satisfazer as nossas necessidades individuais. Todo mundo tem necessidades a serem satisfeitas, tá? Então, com o seu pai, com a sua mãe, né? Com o irmão, com parentes, com amigos, né? Tá? Com a namorada, com o namorado, é o quê? Carinho, afeto, amor, né? Aí com os pais, são aqueles que te dão segurança, que te dão conforto, tá? Então, mesmo com um colega, né, às vezes de trabalho, é o quê? São afinidades, né? Então, afinidades em termos de gostos, de vontades, de objetivos, de ideais, né? Então, você fica próxima daquela pessoa, né? Porque ela tem vários, né, variáveis ali que vão de acordo às suas necessidades, aos seus ideais, né? Aos seus objetivos. Então, uma relação de interesse entre as partes também. Discutir, conversar, tá? Então, uma vez entendido isso, né, se ficou claro para vocês que todas as relações são relações de interesse, eu pergunto para vocês, e aqui eu quero que vocês me respondam também, né, com sim ou não. A relação do líder para com o liderado seria diferente? Vou mudar a pergunta para vocês responderem mais fácil. A relação líder-liderado é uma relação de interesse entre as partes? Bobiei, né? Está escrito aí no slide. Sim, com certeza. Tá? Se todas as relações são relações de interesse, a relação líder-liderado também é uma relação de interesse. Tá? Então, a relação líder-liderado é um processo. Olha que legal, hein? Isso é uma das coisas mais modernas que a gente tem de teoria de liderança. A relação líder-liderado se dá por um processo. Líder-liderado. E algo que os vincula, que é exatamente o que responde ao interesse das partes. A missão, a visão, o objetivo, as metas, a causa, né? Então, isso depende do tipo de liderança que está sendo discutida ali, né? Então, se for uma pessoa, um líder natural arrastando uma multidão, geralmente a gente fala de causa, né? Os seguidores, né, de Gandhi acreditavam na causa, né? Eles lutavam juntos pela mesma causa, né? Tinham uma mesma missão, tá? Quando a gente leva para algo menor, tipo a organização, líderes liderados, né? Um chefe de departamento com a sua equipe de trabalho, a gente vai falar de atingimento de meta, né? Objetivos ali, né? Objetivos comuns no sentido das metas a serem batidas, do resultado esperado pelo departamento no seu todo, resultado do trabalho esperado ali pela equipe, tá?
Então, o que liga o líder ao liderado é algo que se chama meta, objetivo, visão, missão, causa, dependendo do tipo de relação, né, que a gente está discutindo aí. Ok? Tá? Então, olha só. Eu pergunto para vocês. Vocês vão, né, me considerar, vamos supor aqui, nessa relação professor-aluno. Vamos partir do pressuposto que o objetivo de vocês seja agregação de conhecimento, obtenção de conhecimento, não é? Vocês estão aí do outro lado assistindo essa aula quase 2 horas, por quê? Porque vocês querem obter conhecimento. Vocês têm um objetivo maior, que é se formarem profissionalmente e serem altamente capacitados para que na hora que vocês forem para o mercado, vocês sejam excepcionais profissionais. Esse é o objetivo de vocês, tá? Aí eu pergunto para vocês o seguinte, eu chego aqui, dou uma aula, né, com uma determinada dinâmica e com uma determinada estrutura, vocês, por exemplo, percebem que eu não tenho muito conhecimento, enfim, eu não respondo àquilo que vocês desejavam, não correspondo àquilo que é a necessidade de vocês, que é a obtenção de conhecimento, tá? Não respondo aos interesses de vocês. A pergunta que não quer calar é o seguinte: vocês se nomeariam meus liderados? Sim ou não? Estou falando da psicologia social, hein? Não vão levar para ciência política, não. Joãozinho foi o único corajoso dessa turma aí? Eita! Vocês concordam com o João que é não? Tá? Então, o que acontece? Não! Lógico que não. Por quê? Porque eu não estou atendendo aos interesses de vocês. Agora, se eu der para vocês aquilo que vocês desejam, tá? Então, se o que vocês querem é obtenção de conhecimento, e aí eu venho para cá lecionar para vocês, e vocês percebem que por meio da minha pessoa vocês podem atender aos seus objetivos individuais, vocês vão me chamar de líder? Sim? Vão. Tá? Então, olha que interessante e como é importante vocês entenderem isso, tá? Quando você for líder, você precisa fazer uma leitura da vontade dos seus liderados, aquilo que eles desejam em você enquanto líder, tá? Por quê? Você vai criar objetivos que vão de encontro aos objetivos dos liderados, de maneira que eles consintam espontaneamente na sua liderança. Quando eu falei que a liderança informal, natural, é uma liderança relacional, eu quero que vocês entendam o seguinte: quem é que dá poder ao líder? Responde aí para mim. Quem dá poder ao líder? É uma relação, né? É relacional. Líder e liderado. Vocês acabaram de falar que se, né, responder para mim, que se eu não der para vocês aquilo que vocês desejam, se vocês não verem em mim a possibilidade, né, de por meio da minha pessoa, vocês atendem aos seus interesses individuais, vocês acabaram de me responder de que, né, que eu não vou ser líder de vocês. Olha que doideira, Marcos, você já tinha parado para pensar nisso? São vocês que me dão poder. São vocês que me nomeiam como líder, ou não. Tá? Então, quando o líder entende isso, ele entende a relação de interdependência entre as partes. Tá? Então, como é que é este processo? Eu, enquanto líder, eu preciso entender que eu tenho que criar objetivos voltados para os interesses e necessidades do grupo, tá? De maneira a conseguir persuadi-los no sentido de
que vocês consintam espontaneamente na minha liderança. Vocês só consentirão espontaneamente na minha liderança, ou seja, me darão poder para liderar, quando vocês perceberem que através de mim, vocês atendem aos interesses individuais de vocês. Então, vou fechar isso aqui, nós vamos ter que voltar de novo, né? Mas eu acho que deu para dar uma fechadinha. Olha só, vou voltar para aquele exemplo. Quem é o líder que vai conseguir o meu voto? Quem é o político, candidato, sei lá, a prefeito da cidade, que vai conseguir o meu voto? Aquele que me convencer, né, que está realmente disposto a assumir o cargo, tá? E a utilizar do poder que eu estou dando a ele, por meio do meu voto, para satisfazer as minhas necessidades individuais. Né? Que, na verdade, são as necessidades do coletivo. Né? Por isso, voltamos à saúde, educação, infraestrutura e segurança. Aquele que me convencer, olha, né, se você votar em mim, se você me der poder, né, para governar em seu nome, né, eu vou fazer várias modificações na saúde, na educação, na infraestrutura da cidade, na segurança, porque eu estou aqui para atender aos seus objetivos individuais. Eu voto nesse cara? Óbvio que eu voto. Tá bom? Então, tem muita coisa legal para a gente discutir pela frente, mas não dá para falar tudo uma aula, né, gente? Então, eu sei que vocês estão aí cheios de interrogaçõezinhas aí, mas e isso, e aquilo, aquilo outro, aquilo outro. À medida em que as aulas forem caminhando, a gente vai tirar todas as dúvidas, tá? Sejam um pouquinho paciência aí com relação a essa questão. Mas deem uma pensadinha nisso, reflitam. Se tiverem dúvidas, na próxima aula, me perguntem, a gente volta, eu respondo as dúvidas de vocês, tá? Mas tentem ver se vocês compreenderam essa questão da relação de interdependência e relação de interesses, tá? Então, quem dá poder ao líder são os liderados. Inclusive, vou fechar com uma frase aqui para vocês pensarem. Por quê? Né, que a gente fala que o único medo que político tem é de gente na rua. Porque do mesmo jeito, né, que os liderados consentem espontaneamente, dão poder, né, por meio do voto a determinada pessoa, ninguém pode com um grupo, não. Também são os liderados que te destituem do poder. Tá? Então, por isso que a gente fala que a única coisa que o político tem medo é de gente na rua. A gente tem umas coisas bem legais para discutirem aqui ainda, tá? Não deixa eu esquecer. Se eu esquecer, vocês me lembrem que eu não discuti nada com vocês sobre boicote e ações de contrapoder, tá? Que a gente tem que entender isso na ciência política e na psicologia social. Tá certo? Ok? Não deixa eu esquecer, não. Alguém anota aí e fala, Luciano, nossa, ele falou que ia falar de boicote e ações de contrapoder. Para a gente entender melhor como é que é isso, tá? Mas, gente, olha que interessante, né? O líder é dependente do liderado, assim como o liderado depende do líder. Beleza? Vou fechar por aqui. Não salvar. Gente, vocês estão achando legal? Vocês estão entendendo? Estão gostando?